Me chamo Gabriela, para quem não sabe. Eu sou do sétimo período da turma de pedagogia da Unimbra. E hoje nós vamos falar sobre acampamentos, né? E eu queria agradecer desde já a presença de vocês por estarem aqui, né? E o bate-papo vai ser muito legal. Eu tô um pouco nervosa porque é minha primeira live, mas assim, vai dar certo. A gente vai, no decorrer da live, a gente vai conversando, se conhecendo e tudo mais. É, eu tenho um convidado muito especial essa noite, que é Rose Jaroque. Ela é a dona da Companhia do Lazer, que é a empresa de recreação onde eu trabalho. E eles trabalham com... Oi, Jane, boa noite. Com acampamentos de diversas coisas. Eu vou convidar a tia Rose e aí ela se apresenta para vocês. E ela é só mais uma fera de tantas que já passou por aqui, certo? E vamos lá, né? A temática de hoje é minha cara. Todo mundo sabe que recreação é comigo mesmo. Boa noite, Magda. Boa noite. Todo mundo sabe que a recreação é minha área, né? Então vamos lá, eu vou convidar a tia Rose e ela se apresenta melhor. E aí nós vamos conversando. Quem tiver pergunta pode fazer, tá, gente? Vou chamar a tia Rose aqui, peraí. Tia Rose. Oi, Rose, boa noite. Boa noite. Eu estava me Tudo divertindo bom? com você aqui. Tudo bem. E você? Tudo certo por aí? Eu tô bem, querida. Tô um pouco nervosa. Eu tô um pouco nervosa porque você é uma mulher de peso, sabe? Mas a gente vai seguir, a gente vai na frente, vai igual. Você está me chamando de gorda, não? A sua voz tá cortando um pouco. É? Não sei se está É. travando. Aqui eu estou tranquila, estou te escutando bem. Tu está me Ah, escutando? agora sim, tá ótimo. Tá escutando? Bom, então tá. Então vamos embora, né? Sim. Eu estava me Vamos divertindo com embora. você Olha. aqui, viu? Diga. Obrigada, querida. Olha, veja só. Hum, Eu já apresentei um pouco a senhora, mas aí a senhora se apresenta mais, certo. vai mais a fundo, porque eu não sei muito, então a senhora vai mais a fundo aí, que já a gente começa com o nosso tema. Eu não consegui fixar o Tá nosso tema bom, aqui não, tá, então. gente? Mas o tema é a importância do acampamento para a educação da criança. E essa fera aí, que essa mulher é perfeita, Hum. ela é linda, ela vai falar sobre essas coisas. Oi, Carol, boa noite. Ai, tô feliz que tem vocês aqui. Vai, Rose, detona. Bom, então deixa eu ver se eu consigo adicionar o tema aqui para Gabriela, para ficar tudo bacana. E Veja eu aí. queria primeiro é, a importância do acampamento na formação das crianças, é isso? Na educação, né? Isso Isso, mesmo. na educação das crianças. Então vamos lá, 3 pontinhos, vamos ver, isso. Ver se eu consigo fixar, ver se eu consigo fazer isso, ou se só quem pode fazer isso é a dona do babado. Eu acho que só quem pode fazer isso é você, Sou mas... eu. Ah, então Então, esquece, porque eu não tô conseguindo, tá, gente? então tá. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, primeiro aí, obrigada, né, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com esse grupo de meninas que resolveram empreender aí, né, por meio do Instagram. E estão fazendo várias lives, né, durante esse mês. Eu já vi algumas coisas aí de vocês. Então, parabéns aí pela iniciativa, muito bacana, né? Tá nesse movimento de ir para a Obrigada. faculdade. Tudo isso é muito importante, né? Se apropriar do aprendizado que está trazendo e as instituições acadêmicas trazem para a gente, né? Então não adianta o saber se você não coloca em prática, né? Pelo menos é o que eu faço, o que eu Isso. acredito. Bom, meu nome é Rose, como a Gabi já falou, ou tia Rose, como ela gosta de me chamar carinhosamente. Eu sou também pedagoga, tenho o privilégio de ser pedagoga, sou também formada em educação física, que foi a minha primeira formação, e depois fiz um MBA em turismo. E mais recentemente, agora, quer dizer, já até faz um tempinho, né? Em 2011, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em gestão empresarial com foco em mentoria. E também sou
a cofundadora da Companhia do Lazer e atuo já empreendo já nesse segmento da recreação, já tem 31 anos lá, já que eu estou na lida aí desse mercado tão complexo, tão difícil, mas tão encantador, né? Que quando a gente se apaixona, fica difícil deixar para trás, né? Então essa aí são um pouquinho, Demais. né, Muito de Rose, difícil. né? Sou casada, tenho um filho, É. sou casada com um homem lindo, que é meu sócio. Lindo mesmo, Sou, tá, gente? Ele é lindo é, mesmo. a Gabriela é suspeita. E sou casada, tenho um filho que vai fazer 20 anos agora. E moro em Porto de Galinhas, enfim. E aí outras coisas mais de pessoas disponível aí para responder aí, para conversar as coisas aí que Gabriela se organizou, porque eu sei que ela fez um planejamento massa, fez várias perguntas. Desde ontem a gente está no vai lá da cá, toma aqui, faz assim, que roupa, que batom, que brinco, tudo muito Olha, preparado com muito carinho. peraí, Mas tá mas não foi assim linda. não, eu não fiz pergunta. Está linda. Ai, obrigada. Olha o colar que eu tô. Eita, eu Está... conheço esse colar. Lindo, lindo. Foi a senhora... Obrigada, obrigada. Então, tia Rose, Hum. eu não meio que trouxe uma pergunta, não, mas assim, o pessoal vai interagir com a gente e quando tiver pergunta que eles fizerem, aí a gente faz. Mas já vou falando sobre a importância do acampamento para as crianças. Então, assim, falar sobre acampamento é meio que uma cachaça, né? Que é uma cachaça porque dentro de todos os produtos e serviços que a gente tem na empresa, eu acho que o acampamento é o nosso xodó, né? O acampamento, ele não é o nosso carro-chefe, mas ele é, sem dúvida alguma, o produto que a gente mais gosta, que a gente dedica mais tempo para ele, se eu poderia dizer assim. Ele acontece de uma forma estruturada no período das férias, né, que são os acampamentos de férias, e ao longo do ano nós temos uma série de projetos que a gente desenvolve junto com as escolas, né, que são os acampamentos de evangelização, os acampamentos de formação, os acampamentos de formatura. E aí existe dentro desse contexto o acampamento, existem vários modelos de negócio que a gente desenvolve. E é um segmento muito novo, né? Muito novo no Brasil. Não tem. Quando eu falo muito novo, eu estou falando de. Acho que o acampamento no Brasil tem um pouquinho mais de 100 anos. Então, isso realmente é muito recente, né? Apesar de, nossa, 100 anos, mas não é, né? Para ser um produto, um serviço, é pouco tempo demais. E aqui no Nordeste, aqui no Nordeste em especial, nós somos praticamente os pioneiros. Existem sim outros acampamentos aqui no Nordeste, mas os que existem que trabalham de uma forma mais sistemática são os acampamentos religiosos, né? Como Palavra da Vida, como o MCB. Então, são os acampamentos que são os nossos concorrentes, vamos colocar assim, mas eu não diria nem que eles são concorrentes, talvez concorrentes setoriais. Quem assistiu a minha palestra ontem vai entender o que eu estou falando. Mas eles têm Verdade. mas como eles têm como proposta e como propósito a questão da religião como pano de fundo, fica um pouco diferente da nossa realidade, porque o nosso acampamento ele não tem essa pegada, não tem esse propósito. O nosso acampamento tem um propósito educacional, uma proposta de formação para a vida. Então, obviamente, a espiritualidade entra nesse contexto, mas não como um contexto de religião. Entra a questão da espiritualidade de uma maneira geral, né? Então, é esse mais ou menos o cenário dos acampamentos aqui em Pernambuco, né? Certo. Existem outras empresas que são nossas concorrentes de marca, né? Que fazem Uhum. algumas tentativas, né, de fazer projetos parecidos com a gente, mas elas não possuem um espaço como a gente possui. Mas também o espaço não importa muito, porque não importa o espaço, o que importa realmente é o que a gente faz. Até porque, quando não tínhamos o espaço, nós já realizávamos os acampamentos, alugávamos hotéis, alugávamos pousadas, alugávamos casas para realizar o projeto, porque o que faz a diferença no projeto não é o espaço físico, e sim a proposta que é envolvida todo
o cenário para se desenvolver esse tipo de atividade. Certo. Ô, Rose, licença. Acabou de chegar uma pergunta para você. Vamos lá? Fica lá. É de Carol. Como Certo. acontece a desenvoltura das crianças que nunca foram para o acampamento? Em especial as pequenas, as mais novas, os mais novos. Eu costumo dizer, Carol, é Carol, né? Eu costumo dizer, Carol, que isso é um processo muito mágico e muito natural. E quando a gente está no processo que antecede o acampamento, no processo de inscrição, no processo de construção, de captação dessa criança, a gente tenta, na medida do possível, deixar uma coisa muito clara com a família. E isso não pode ser uma decisão única e exclusivamente da criança. Isso é importante que seja uma decisão da família. A família tem que entender que esse momento de desapego, que é um momento de desapego, na grande maioria das vezes, é a primeira vez que a criança vai passar tantos dias fora de casa sem os familiares, né? Sem estar na casa de uma avó, de um tio, de pessoas teoricamente estranhas, né? Então, esse desapego, ele acontece de todos os lados. Ele acontece da família para com a criança, da criança para com a família. Então, é importante que a família tenha essa consciência e que esteja pronta e ciente de que esse momento vai ser um momento de crescimento para essa criança, né? Então, passou-se essa etapa, se tem isso claro para a família, porque isso é muito importante. No acampamento, o que a gente percebe quando essas crianças chegam e quando elas estão dentro desse processo de entendimento, de clareza da família, da gente, com as crianças, desses 3 personagens aí, as crianças, elas na grande maioria das vezes, elas nos surpreendem, porque elas sobrevivem muito mais facilmente do que os pais imaginam. Do que os pais imaginam. Porque a gente recebe muita coisa assim, meu filho não troca de roupa sozinho, meu filho não come sozinho, meu filho não faz isso sozinho. E quando a criança chega no acampamento e é dado esta autonomia para a criança, obviamente que essa autonomia é dada de uma forma, vamos colocar assim, de uma forma secreta, né? Porque por todo momento tem alguém perto da criança, né? Sempre tem uma tia perto das meninas, sempre tem um tio perto dos meninos, seja na hora do banho, na hora da alimentação, na hora de dormir, na hora das atividades. Mas é uma companhia meia velada. Tipo assim, a gente deixa que a criança vá resolvendo os seus problemas. Vai resolvendo arrumar a cama, vai resolvendo tomar banho. E se ela não der conta, o tio ou a tia tá ali para dar uma forcinha, para ajudar. Mas à medida que é solicitado, diferentemente do que acontece em casa, que os pais, de uma maneira geral, acabam fazendo tudo para as crianças e, com isso, eles não permitem que a criança cresça de uma maneira um pouco, talvez, mais rápida, né? Se é que eu posso colocar assim. Mas a desenvoltura das crianças é muito tranquila, com raríssimas exceções, lógico que tem criança que chora, tem criança que pede para ir embora, isso é normal, porque sentir saudades é normal, né? Eu tenho saudade da minha casa, os monitores ficam com saudades de casa, isso faz parte, né? Trabalhar os sentimentos, ele é importante, e entender os sentimentos também, ele é bem significativo. E no acampamento a gente trabalha muito isso com as crianças, né? Gabriela mesmo, que tem muita habilidade com os menores, quando às vezes uma criança que a gente fala que está de homesick, né? Que é uma expressão em inglês que eu uso muito, que está com saudade de casa, a gente sempre dá uma chegada na criança. Fala assim, eu também estou com saudade da minha casa, eu também estou com saudade da minha caminha, mas isso vai passar logo. Quer dizer, a criança começa a entender que aquele sentimento que até então ela não sabia o que era, isso faz parte do desenvolvimento dela e ela consegue, na maioria das vezes, ela consegue superar. Às vezes a criança pede para ir embora, vai embora, mas é muito raro. Mas de uma maneira geral, eu diria que, pela minha experiência aí de 31 anos de acampamento, de mais de 150 temporadas aí, dessa forma estruturada que eu falo das férias, né? Acho que 99,9% é tranquilo. Sempre tem alguém que não se adequa, que não gosta, que faz parte também, né? A gente não pode querer agradar todo mundo, né? Seria uma ousadia e uma pretensão da nossa parte, né? Mas é muito tranquilo e muito saudável, sobretudo.
Isso. Eu posso dizer com propriedade porque eu tô aí, né, no acampamento, eu sou uma monitora da Companhia do Lazer, gente, para quem não sabe. E é bem assim como você falou, eles às vezes não conhecem esse sentimento, né? E eles só querem um colo, eles só querem ser ouvidos e para poder entender o que eles estão sentindo. E aí a gente vai dando todo o suporte, porque é mais o colo mesmo, o colo é uma saudade que é uma saudade que dá pra gente controlar, não controlar, mas tipo, deixa eu ver como eu posso dizer, Rose. Isso, a gente pode administrar isso. Isso. E isso faz parte do processo, né? Faz parte do processo de crescimento da criança. No momento que ela está com saudade de casa, no momento que ela olha a mesa da refeição e não tem nada que ela goste, ela entra em pânico, porque em casa, possivelmente, a mãe não ia fazer isso, porque já sabe o que ela gosta. Mas ali, naquele momento, ela precisa aprender a fazer escolhas, né? Então, cabe a nós, aí quando eu falo a nós, eu estou me incluindo e toda a minha equipe está atenta. Olha, aquela criança não comeu. Aí a gente chega perto, oh, você não comeu por quê? Você não gosta disso? Ah, tia, eu não gosto. Você gosta do quê? Ah, eu gosto disso. Você come o quê na sua casa? E sempre a gente tem, né, uma coisa diferente que pode fazer na cozinha, que aí a criança, quando ela começa a perceber que tem gente cuidando dela, que tem gente olhando para ela, que tem gente escutando ela começa assim, poxa, né, ela vai se sentindo segura. E à medida que ela vai se sentindo segura, ela vai soltando as amarras. E aí quando ela começa a soltar as amarras, aí ela começa a experimentar algo que ela nunca comeu. Se, poxa, tia, eu nunca comi isso na minha casa, é uma delícia. Eu digo, Rose, que eu faço. Eu nunca arrumei a cama, mas aqui eu arrumo. Então, são coisas que a gente vai... Pode falar. Eu digo... Rose? Tá ouvindo? Eu não tô te escutando. Oi, vai lá. E agora, tá ouvindo? Eu digo que é que nem um bebê, né? Que eles vão vivendo, além de viver novas experiências, por exemplo, o bebê, ele quando está entre uns 2 a 3 meses a 6 meses, ele tem uma reação. Ele sabe com quem está seguro. Quando tem uma pessoa que cuida muito dele em casa, ele sabe que aquela pessoa ali tem toda a segurança. Mas quando chega alguém novo, ele já tem outra reação, tem a reação de vergonha. O bebê, o choro não é em vão, né? O choro é porque tem uma pessoa nova chegando e tudo mais. Aí eu digo que é bem assim com os meninos, com o pessoal do acampamento. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente precisa entender que esse processo de desapego, vamos colocar assim, de desapego principalmente dos menores, ele é um processo que precisa ser respeitado pela equipe, precisa ser respeitado pelos monitores e precisa, acima de tudo, ser respeitado pela família. Porque é comum a gente pegar as ligações dos pais para com os filhos e os pais falarem assim: tá com saudade? Quer que eu vá te buscar? Quer vir embora? Ora, se a criança está num processo de desapego, se você mandou o seu filho para que ela possa ter essa experiência de estar longe da família, e se na primeira ligação você começa a fazer esse tipo de questionamento, você está sinalizando para a criança que você está inseguro, você está sinalizando para a criança que você quer que ela venha embora, você está sinalizando para a criança que você não está bem. Então, a gente sempre orienta as famílias para que elas mudem um pouco o tom dessa pergunta. Se é que ela quer que a criança fique, que é o que eu acredito, porque senão não teria mandado. Assim, ora, pai, ao falar com a criança, que tal você mudar essa sua pergunta e falar assim: poxa, que bacana, eu vi as fotos, eu tô vendo que você tá se divertindo, eu tô com saudade, mas quando você chegar, a gente vai matar a saudade e você vai me contar tudo. Poxa, o que você vai fazer amanhã? Então, existem maneiras da família fortalecer esse momento da criança para ajudar não só a criança, como também para nos ajudar. Então, muitas vezes eu dou uma puxada de orelha nos pais, né, de uma forma bem sutil, mas tipo assim, poxa, você quer que seu filho fique ou que seu filho vá embora? Né? Porque você liga, a primeira coisa que você pergunta, tá com saudade? Lógico que ele tá com saudade, né? E assim, e às vezes a criança não tá nem com saudade, aí que ela fica mais desesperada ainda, né? Fala assim, poxa, eu devia estar com saudade, eu não tô, né? Então, isso é um conflito muito grande também para a criança. Se surpreende com ela mesma, né?
Porque às vezes ela tá brincando, tá se divertindo, tá descobrindo tanta coisa legal, não teve tempo, porque quem sabe, quem já viveu um acampamento, sabe que é batidão, né? Uma atividade atrás da outra, a gente não tem tempo para nada. A outra é. Então, às vezes, então, às Vai, vezes a criança nem exatamente. sentiu tempo de sentir saudade. Aí quando o pai vem com uma pergunta dessa, ela fala assim, nossa, eu não estou nem com saudade. Será que eu devia estar com saudade? Então, assim, são coisas que muitas vezes a criança percebe no acampamento e a gente, enquanto equipe, precisa estar atenta. Mas, na grande maioria das vezes, o resultado é muito positivo e é muito rico no que estou me falando no momento de crescimento das crianças, né? Porque a gente trabalha muitas coisas dos Isso. sentimentos, da autonomia, da independência, da autoconfiança, da responsabilidade, da confiança. Então, todos esses valores são trabalhados no acampamento muito forte, né? Muito forte e de uma maneira lúdica, de uma maneira brincada, de uma maneira leve, sem muitas cobranças, mas com muita responsabilidade. Então, eu costumo dizer que no acampamento eles têm muito mais regras e normas do que em casa. Eles acham que não, né? Eles acham que ali eles têm a liberdade do mundo inteiro, mas ali dentro da nossa estrutura porque existe hora para acordar, existe hora para lanchar, existe hora para comer, existe hora para dormir, existe hora de tomar banho, existe hora de escovar o dente, existe hora de passar o protetor solar, existe hora de tomar um remédio para aqueles que tomam remédio. Então, talvez a gente tenha até uma coisa muito mais estruturada, no sentido de horário, de rotina, do que muitas Só que a crianças gente em trabalha de casa. uma forma mais lúdica, né? As regras a gente vai trabalhando de Isso. uma forma lúdica, por isso que eles, acho que às vezes na maioria não sente. Então, Magda está perguntando com que idade pode ir para o acampamento? Então, a gente recebe crianças nos nossos acampamentos de férias, a gente recebe criança a partir de 7 anos, né? Então, de 7 a 14 anos. É essa faixa etária que a gente trabalha. Agora, com projetos com escolas, essa idade ela é mais flexível. A gente tem um projeto que a gente desenvolve com uma escola bilíngue, que a gente recebe crianças de 6 anos, de 5 e 6 anos, que passam 2, 3 dias lá com a gente. Então, existem, né? E como também a gente tem projetos de escolas que a gente recebe crianças e jovens, aí não são mais crianças, são adolescentes de 17, 16 anos. Então, a idade, ela flutua muito mediante a necessidade de cada projeto. Mas nos acampamentos de férias é a partir de 7 anos que a gente recebe, que a gente acolhe a garotada até 14 anos, que é a faixa limite, né? Vamos colocar assim. E a gente tem uns 2 anos, a gente começou a fazer uma experiência de uma temporada teen, uma temporada para os mais velhos, para jovens de 15 a 17 anos, né? Porque é uma solicitação muito das crianças, porque quando elas chegam com 14 anos, elas não querem mais sair do acampamento, né? Então, a gente tem feito essa experiência e tem dado bem certo também. Tem sido grupos menores, mas algo que, assim, que a tendência é aumentar da mesma forma que foram os acampamentos, que também é uma experiência muito bacana para a moçadinha dessa idade, que é bem rica também. Isso, verdade. Algo mais? Tem outra pergunta aqui. Tem. Diga lá. Tem uma pergunta aqui que minha amiga mandou para mim, eu vou ler aqui, que ela tinha mandado para mim no WhatsApp. Ela perguntou como a vivência em acampamentos pode ser compreendida. É que eu cortou, como a vivência no acampamento? Pode ser compreendida. Como a vivência em acampamentos pode ser compreendida como um contexto que proporciona aspecto feliz, saudável. Tipo isso, ela perguntou. Deixa eu ver, ela quer saber como é que o acampamento trabalha esses valores, esses conceitos, como é? Eu não entendi. Porque Isso exatamente o que a senhora falou. Pronto. Veja, dentro de uma programação do acampamento, existe toda uma lógica dentro da temporada que a gente desenvolve, né? Então, existe toda uma lógica que a gente desenvolve dentro de uma história, dentro de um contexto, né?
E dentro desse contexto, dentro dessa história, dessa proposta toda que a gente trabalha, a gente usa alguns pilares, né? Usa alguns pilares. Então, alguns pilares, né, são baseados, né? A gente precisa se preocupar se a criança está bem biologicamente. Então, quando eu falo em estar bem biologicamente, eu estou preocupada se ela está alimentada, né? Se ela está fazendo as necessidades fisiológicas delas, que são normais e inerentes a qualquer ser humano, né? Se ela não apresenta nenhum tipo de sintoma de dores, né, de cólica, dor de cabeça, mal-estar. Então, é ter essa atenção no biológico, né? O outro aspecto que a gente observa muito é o social, né? O social, como é que ela está, ela perante ao grupo? Como é que ela está perante ao grupo? Ela está se sociabilizando bem? Ela está fazendo amigos? Ela está conseguindo construir uma relação entre pares, entre as pessoas que estão junto com ela, né? E a outra que a gente se preocupa muito é com a segurança, né? Com a segurança. Se a criança se machucou, se ela correu risco em algum momento, e isso tudo precisa, esse tripézinho, né, da segurança, do biológico e do social, aí perpassa por tudo, perpassa se ela está feliz, se ela está com saudade, se ela está arengando muito, se ela briga muito, se é uma criança que faz confusão com todo mundo, e aí dentro desse contexto a gente sai, né? Sai prestando um pouco mais de atenção, chamando para uma conversa. Às vezes aquela criança que é muito brigona, a gente chama para o famoso bate-papo com a tia Rose, e aí a tia Rose vai saber o que está acontecendo, né? Então são coisas que a gente vai administrando ao longo da temporada, né? Mas sempre com esse olhar, né? Se a criança está bem de saúde, se a criança está bem emocionalmente, e aí, consequentemente... Você está falando aqui se dormiu bem. se dormiu bem, né? Se ela tá feliz onde ela tá, se ela tá conseguindo fazer os amigos, se ela apresenta uma liderança bacana, se ela é uma criança que só arruma confusão, se é uma criança que agrega. E aí tudo isso a gente consegue traçando o perfil dessa criança, vendo que ela precisa talvez um pouco mais de atenção. Às vezes a criança mais rebelde é uma criança que talvez tenha um problema que está trazendo de casa, e muitas vezes a gente não tem tempo hábil para resolver, mas a gente tem como amenizar essa dificuldade da criança. Então, a gente tem, de uma maneira geral, uma preocupação muito grande com esses três aspectos, né? A questão da segurança, a questão do social, que a gente entende social e psicológico, né? Que é o emocional, e a questão biológica mesmo, né? Então, a gente acredita que, eu costumo dizer para a minha equipe, né? Para você e para as pessoas que trabalham conosco, que a coisa mais importante é a gente devolver as crianças inteiras. Nós precisamos devolvê-las inteiras, né? E inteiras que eu falo sem nenhuma ranhura física, né? Física mesmo, de machucado, né? Sem nenhuma ranhura biológica de alguma doença e sem nenhuma ranhura socioemocional. Então, a gente precisa devolver essas crianças por completo. Agora, se elas gostaram, se elas não gostaram, se foi bom, se não foi bom, isso é uma outra leitura, uma outra conversa. Então, a gente trabalha dentro dessa perspectiva. Temos que devolver essas crianças bem, inteiras. Né? Inteiras. Agora, se ela achou legal, se achou, se vai voltar, eu acho que isso é uma outra etapa. É critério dela. Mas eu acho que a nossa função é essa. Certo. A gente tem duas perguntas aqui e tem um comentário muito engraçado de Gisele. Ela diz assim no comentário: eu nunca fui para um acampamento, vocês poderiam fazer um de 30 a 35 anos. Gisele, a gente... Ia ser perfeito. A gente já fez algumas experiências que a gente chama acampamento só para maiores. É um projeto que a gente já fez algumas vezes e é muito bacana. E aí, exatamente, é acampamento para adulto. E tem mais ou menos a mesma pegada que tem com as crianças. As meninas dormem do lado, os meninos dormem do outro, tem a parte de atividade. Obviamente, à noite a gente faz uma festa e já tem uma bebidinha, né? Até porque são todos adultos. E nós fizemos esse projeto, se eu não me engano, fizemos umas 4 ou 5 vezes. Mas à medida que as coisas vão fluindo, essa captação ela é muito difícil, porque nem todo mundo tem esse olhar desse entendimento de acampamento.
E aí sempre fica Isso. agenda muito cheia e a gente nunca acaba. Mas é uma ideia, assim, bacana que a gente, né, assim que esse momento pandêmico passar, a gente pretende, sim, voltar e eu te passo um recado para você aí. Conto com a sua inscrição, viu, Gisele? Aí a pergunta de Maria foi, ela é minha irmã. Boa! Por que vocês estipularam essa faixa etária? Teve um motivo ou foi só pela questão de filtrar? Então, na realidade, assim, quando a gente começou a trabalhar os acampamentos, porque a gente acaba se espelhando nos acampamentos de outros lugares, né? Então, o nosso espelho sempre foi os acampamentos de São Paulo, porque São Paulo existe um volume muito grande de acampamentos. Inclusive, aqui no Instagram, vou fazer o merchan, tá, Gabi? No Instagram da Cia Lazer, Tudo bem. tem um bocado de lives com donos de acampamentos do Brasil todo. Então, se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre esse universo, dá um pulinho lá no nosso GTV, que também está sendo disponibilizado em podcast, mas o GTV está bem facinho para você ver. Então, a gente acaba se espelhando nesses acampamentos de outros estados, de referência, claro, todo mundo tem referência. E essa é uma realidade dos acampamentos de São Paulo, etc e tal. Só que quando a gente começou a fazer, a gente começou a trabalhar numa faixa etária de 5, que é a realidade deles, de 5 a 14 anos, né? E a gente trabalhava assim, de 5 a 7, de 8 a 10 e 11 a 14 anos. A gente fazia 3 temporadas com faixas distintas. O que acontecia? À medida que a gente ia fazendo, a gente começou a perceber que a gente não resolvia o problema do pai. Porque quando o pai queria mandar a criança, o pai queria se ver livre das crianças, no bom sentido, tá, gente? Aí ele tinha um filho de 5, tinha uma criança de 8 e um filho de 12. Aí ele queria mandar os 3 na mesma temporada, porque ele quer se livrar das crianças para poder tirar as férias com a esposa, ou para poder dar um tempo, para poder trabalhar. E aí sempre ficava, mas eu não posso mandar o meu de 5 com a da turma de 10, mandar o meu de 14 com a da turma de 7. E isso sempre era uma complicação danada, né? E aí isso foi uma coisa que era uma coisa recorrente. A outra coisa em relação à idade era que a procura dos pais, das famílias, para acampamentos de crianças de 5 e 6 anos era muito pequena. E essas crianças de 5 e 6 anos, né, eu sei, e eu tenho certeza que vocês sabem, que são educadoras, né, que estão aqui, são crianças que demandam um pouco mais de atenção, né? São crianças que demandam um pouco mais de cuidado. E aí, quando eu falo cuidado, não é só não cuidado no brincar, mas é o cuidado na hora do banho, é o cuidado em esses outros aspectos que demandam muito trabalho da nossa equipe. E aí a gente começou a ver que a proporção de crianças nessa faixa etária era muito pequena. Então, a gente estava sempre tendo que ter uma equipe muito maior para atender essa necessidade e essa conta não fechava. E aí foi quando a gente resolveu subir essa faixa etária e como chegamos à conclusão também, por que não fazer uma faixa etária única e dentro do acampamento, que é uma coisa natural, a gente trabalha com subgrupos e essa divisão é feita de uma forma muito natural, né, Gabriela? Acontece naturalmente, É verdade. os interesses etários, eles se atraem, né? Isso é óbvio, né? Então, foi mais ou menos assim que a gente chegou, sabe? Nessa equação dessa idade. E acima de 14 anos, a gente começa a ter uma idade que começa a ter outras preocupações. E aí, a gente tem feito essa outra temporada dos maiores, que é de 15 a 17 anos, que tem uma outra pegada, que tem uma outra leitura, que tem uma outra proposta, que tem um outro ritmo de programação. Então, foi mais ou menos assim que a gente chegou nessa faixa etária, né? E aí, obviamente, isso entra estudos de pesquisa da ABAE, que é a Associação Brasileira de Acampamentos Educativos, do qual a gente faz parte. Então, existe uma série de pesquisas, de estudos, e aí tudo pautada nisso e na nossa experiência que a gente chegou aí nessa equação dessa faixa etária. Porque a senhora é muito organizada, a senhora é uma mulher muito organizada. Entendi, temos uma pergunta aqui de Pedroca disse para mandar os meninos sem picada de mosquito. Ok, sem condições. É difícil, os mosquitos são algo complicado, mas faz parte da experiência, sabe? A gente costuma dizer, isso é uma frase até que Pedroca aqui fala, né?
são marcas de aventura, né? Então, eu acho que quando Isso, até a pegada do boa! mosquito é trabalhada, são marcas de aventura. Ah, porque aqui foi uma muriçoca que me mordeu, porque eu estava escondida no pique-esconde, embaixo de uma árvore. Eu acho que isso faz parte. E assim, com muito respeito, com muito carinho, eu nunca vi ninguém morrer de picada de mosquito. Eu tô falando de mosquitos normais, tá, gente? Não tô falando de mosquitos endêmicos, não, tá? Mas assim, a gente toma muito cuidado com repelente, com tudo, mas a gente tá no meio do campo, a gente Toda tá no hora, né? mato, Toda hora, né? né? É, toda hora, toda hora. A gente tá no meio do mato, a gente brinca muito à noite de correr, de se esconder, então fatalmente algumas crianças voltam realmente com algumas marcas de aventura para casa, mas todas elas voltam e voltam felizes, eu tenho certeza disso. Verdade. Tem uma pergunta de Carol aqui, em respeito ao que a senhora falou sobre quando é abordado aí o que os pais podem fazer em casa. A pergunta dela foi a seguinte: como os pais podem dar continuidade em casa ao que foi abordado no acampamento? Então, eu acho que se ele consegue entender que acampamento é um produto de formação, né? É um produto de educação. Eu não estou me referindo à educação formal, nem à educação de conteúdos como quando educação acadêmica. Não estou falando de matemática e português, eu estou falando de educação para a vida, de educação de formação. Então, o acampamento, ele trabalha muito, né? Aí eu estou falando pelo meu acampamento, tá? O nosso acampamento, ele trabalha muito essa questão dos valores. Ele trabalha a questão dos valores, ele trabalha a questão do respeito, da ética, das responsabilidades. Então, é muito fácil. É só você estabelecer normas e regras como a gente faz no acampamento, né? Agora, essas normas e essas regras precisam ser estabelecidas de forma acordada, que nem é feito no acampamento. Essas normas e essas regras precisam ser estabelecidas de forma divertida. Lavar a louça no acampamento é uma festa. É massa, é massa. O dia da cozinha todo mundo adora, porque aí lava a louça, porque aí canta música, arenga porque enxugou mais, porque lavou mais. Mas faz parte do contexto, né? Faz parte do contexto. Então, tem toda um conjunto de estímulos aí por trás, que aí cabe à família a perceber qual é a pegada que o filho gosta, né? Porque tem uns que curtem isso, tem outros que não curtem. Mas eu acho que se a criança experimentou isso no acampamento e não curtiu, talvez delegar responsabilidades em casa talvez fosse um passo para poder trabalhar isso de uma forma divertida, né? De uma forma responsável e de uma forma compartilhada, como acontece no acampamento. Então, eu acho que talvez se conseguisse fazer por aí, era bem bacana, porque eles realmente saem mudados, saem mudados e a gente escuta relatos de famílias, né, de como as crianças chegaram, como foi importante, e relatos também. Em 2011 eu tive o privilégio de fazer uma pesquisa grande, inclusive para o meu mestrado, e eu entrevistei mais de 1.200 acampantes e ex-acampantes, assim, e os relatos foram maravilhosos, né, os relatos foram geniais. Então a gente vê que realmente marca, que é algo que fica aí, que existe uma ancoragem muito forte de emoção aí nessa garotada que tem o privilégio, né, que eu sei que nem todo mundo tem, mas que tem o privilégio de participar de uma experiência como essa. Verdade. Tem um relato aqui de uma mãe que ela disse, é Jeane o nome dela, ela disse que estava muito ansiosa para mandar meu filho, estava muito ansiosa para o meu filho ir esse ano. Ele também estava. Pena que houve essa pandemia. É uma pena, né? Porque essa pandemia pegou todo mundo de calças curtas, inclusive a gente. Mas ela vai passar e se tudo der certo, né? A gente está trabalhando muito para dar certo, não tá nada fácil, mas vai dar certo. A gente em breve volta e aí ele vai ter essa oportunidade, sem dúvida alguma. E é assim, uma oportunidade, eu costumo dizer que é uma oportunidade ímpar. Quem nunca participou não sabe de verdade o que está perdendo. Mesmo aqueles que não gostam, porque óbvio tem criança que não gosta, né? Mesmo aqueles que não gostam, a lembrança dele é uma lembrança gostosa, uma lembrança bacana. Então eu acho que é uma experiência muito, muito valorosa para a criança em todos os sentidos, porque ela se percebe protagonista da vida dela, ela se percebe com a autoestima dela valorizada, ela se percebe autoconfiante, ela consegue entender que ela pode ser dona do nariz dela. Agora, claro, a gente tem como pano de fundo a brincadeira.
Porque se não fosse a brincadeira, a gente não conseguia fazer nada disso. Então, senhores pedagogos, senhoras pedagogas, senhores professores, professoras, recreadores, entendam, a brincadeira é uma ferramenta mágica. A brincadeira, ela transforma vidas. A brincadeira, por meio da brincadeira, a gente consegue muito mais coisa do que por simplesmente calar a boca e fica quieto. Então, utilizar a ludicidade na sua prática pedagógica, utilizar a ludicidade como ferramenta de transformação é uma grande sacada. E eu tenho certeza que aqui a gente tem grandes professores que utilizam o brincar em suas aulas, nas suas aulas de educação física, dentro da sala de aula, e fazem a diferença, eu tenho certeza. Tenho certeza que quando a gente consegue trazer a ludicidade para dentro do nosso conteúdo, o aprendizado ele vai ser mais fluido, o aprendizado vai ser mais rico. E não menosprezem a brincadeira não, viu? Porque brincadeira é coisa muito séria, muito séria. Eu ia dizer agora, porque brincadeira é uma coisa muito séria. Muito séria. Outra amiga minha mandou uma pergunta pra mim. Cara, está no cabelo. Tu é cheia de amigas, né, Gabriela? Menina, eu sou famosa demais. Se você é séria, não tem noção. Deixa eu jogar meu cabelo, mulher. Adorei. Deixa eu ver. A pergunta da minha amiga foi assim: a atividade do brincar tem aos poucos perdido seu lugar. E as crianças têm ficado muito presas em celular, em tecnologia, televisão. Então, como é que a gente pode usar, né, a parte do brincar, o acampamento, como uma forma, cara, tá aí, como uma forma para eles sair um pouco dessa tecnologia que tá comendo o cérebro dessas crianças? Assim... Fica arretada, mulher. É verdade. A gente não pode negar a tecnologia, né? Não seria inteligente da nossa parte negar a tecnologia. O que a gente faz dentro dos acampamentos, o que a gente tem feito, a gente tem se aliado a ela, né? Então, e até porque a tecnologia ela nunca foi tão importante nesse momento que a gente está vivendo aqui. Imaginem a gente passar praticamente 6 meses se a gente não tivesse isso aqui. A gente já estava surtadinho, né? Porque isso aqui, né? Isso aqui nos possibilitou muitas outras coisas ao longo desse momento pandêmico que a gente tem vivido e que ainda estamos vivendo. Então, a gente não pode negar isso. Agora, a gente pode sim utilizar a tecnologia em nosso favor. Então, a gente pode utilizar o celular, a tecnologia, inserir ele na atividade, colocar ele como um desafio. Pode fazer vários combinados. No acampamento, por exemplo, não é permitido levar celular, mas existem outros acampamentos que a gente usa e a gente utiliza o acampamento. Quando a gente está treinamento para hotel, a gente desenvolve uma série de jogos utilizando o WhatsApp, utilizando né, o próprio Instagram. Tem 1000 coisas que a gente pode fazer, né? Os QR Codes, os códigos. Então, eu acho que é sair um pouco dessa caixinha e transformar de uma forma divertida. A gente agora, em julho, a gente teve uma experiência que foi o Acampar Dentro, que a gente fez um acampamento assim que eu estou falando com vocês. E foi mágico, e as crianças brincaram muito. Elas estavam conectadas com a gente, mas elas estavam brincando, estavam pulando, estavam correndo, estavam fazendo. Então, a gente tem que entender que a tecnologia não é o nosso inimigo. Se a gente acha que ela é o nosso inimigo, a gente já perdeu o jogo. Então, a gente tem que entender o que a tecnologia pode me dar. Se você for lá no YouTube da Companhia do Lazer, você vai ver que tem uma porção de jogos, inclusive com o celular. Vendendo peixe, né? Claro, fazendo outro merchan, né? Então, a gente tem um projeto... Tô brincando. A gente chamou de Home Camp, né? Que foi que a gente fez 1 mês de conteúdo, que todo mundo ficou envolvido, inclusive você. E a gente usou muito, inclusive, a tecnologia. Então, o que eu acho é assim, a gente pegar o que a tecnologia tem de bom e trazer. Agora, dentro das casas, dentro dos processos, aí cabe a cada família ter o seu entendimento e ter suas normas e seus procedimentos. Porque quando a criança é um pouco mais madura, vamos colocar assim, mais velha, fica difícil eu falar para o meu filho de 20 anos de idade, falar assim, saia do celular. Ele já é um homem, já sabe o que quer, né? Agora, uma criança de 8 anos, ela só teve o celular porque quem é que deu? Né? Uma criança de 5 anos tem um celular, quem é que deu? Né? A criança vai para um restaurante e fica com o celular na frente, quem é que deu?
Então, assim, Os pais. cabe aos pais fazer. Por que que ele faz isso? Porque ele quer ter tranquilidade. Então, duas coisas, né? Por que que teve filho, né? Bem drástica, né? Bem bruxa mesmo, né? Aquela coisa bem horrível, né? E segundo, Bem poxa, se você... malvada, né? Bem malvada, mas é verdade. E segundo, poxa, se você reclama que a criança só tem acesso à tecnologia, ele só tem esse acesso porque você permitiu, porque você que deu, porque você que entregou. Então, por que que uma criança de 5 anos tem um celular? Isso não existe, né, gente? Não existe uma criança de 5, 6 anos tem um celular. Uma criança de 8 anos tem um celular. E hoje em dia é a realidade. Então, assim, cabe a cada família ver qual é o seu time, ver qual é o seu tempo. E a partir do... Ah, mas se ele não tiver um celular, ele vai ficar desconectado dos outros amigos. Ok, é uma justificativa, relação social, bacana. Mas isso não pode ter horário, isso não pode ter limite. Agora, isso tem que ter limite e eu tenho que ofertar outras coisas para a criança. Né? Eu tenho que ofertar outras coisas, como outros jogos, outras propostas, outras possibilidades. Porque simplesmente eu arrancar o celular, que é uma coisa mágica, que basta apertar, que vem, e eu não oferecer nada para ela de alternativa, aí realmente fica uma competição desleal. Né? Então, talvez Certo. essa preocupação ela perpasse muito mais para os pais do que para as crianças. Talvez sejam os pais que precisem rever aí os seus valores e as suas práticas pedagógicas, as suas práticas educacionais enquanto pai, enquanto mãe, né? Que não é fácil, não, mas é possível. Não é É fácil, mas é verdade. possível. É possível. Tem algumas perguntas aqui. Eu vou deixar um oi. Oi, Bia. Boa noite, meu amor. Te amo. Tem uma pergunta de Magda que ela diz assim... Não, outro relato da mãe de Arthur foi que a psicopedagoga amou a ideia de ele ir para o acampamento. Ó, vê, uma psicopedagoga, que massa. Eu você também. Magda perguntou, você acha que o professor deveria fazer um curso de recreador para melhorar na prática? Acho não, eu tenho certeza, né? Tenho certeza. Certeza, verdade. Eu tenho Verdade. certeza. A gente costuma, dentro da nossa prática pedagógica com a nossa equipe e até na nossa formação, tanto eu como o Pedroca, né, que está aqui nos assistindo, a gente entende que a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade não precisa ser só no nome, ela precisa existir de fato. Né? Então, quando eu consigo me apropriar de outros conteúdos, que não seja só o meu, eu enriqueço automaticamente a minha prática. Ora, se eu sou uma pessoa que eu entendo um pouco de música, que eu entendo um pouco de artes, que eu entendo um pouco de tecnologia, que eu entendo um pouco do brincar, que eu entendo um pouco de matemática, é claro, é óbvio que a minha aula ela vai ter muito mais possibilidade de ser uma aula diferenciada do que eu simplesmente ter aquele conteúdo. Então, eu acredito sim que a recreação, o brincar, ele pode sim agregar muito valor para esse profissional de dentro de sala de aula, porque ele vai lhe dar um repertório gigante de músicas cantadas, de atividades com artes, de atividades com jogos, enfim, ele vai lhe dar um outro conceito. Então, a gente costuma dizer muito para a nossa equipe, faça curso de tudo que você puder. Então, não menospreze, eu sou pedagoga, não vou fazer um curso de pintura. Por que não? Né? Eu sou professor de educação física, não vou fazer um curso de recreação. Por que não? Então, eu acho que sair um pouco dessa zona de conforto e abrir os seus horizontes para, de fato, você ser um profissional multidisciplinar, para você poder trabalhar a interdisciplinaridade dentro do seu conteúdo, faz muita diferença. E é o que a gente faz. A gente faz isso com muita competência nos acampamentos, né? Porque quando a gente trabalha em cima de um tema que a gente trabalha, a gente está trabalhando muitas vezes a geografia, a cultura, a arte, a dança, a música, né? Dependendo de cada. Nós fizemos uma temporada, na época da Copa, nós fizemos um passeio pela Rússia. Então, os acampamentos, os locais, tinham locais da Rússia, então as crianças saíram lá muito fera, aprenderam coisa sobre a Rússia, dos locais, aprenderam sobre música, sobre a cultura. Teve oficina de matrioshka, então teve comida russa, biscoito russo, quer dizer, teve todo um contexto que elas estavam em Porto de Galinhas, mas estávamos ali como se estivéssemos na Rússia. Então, assim, são possibilidades que o imaginário, né, que a criatividade, que a recreação e o brincar trazem, e são ferramentas para quem trabalha com lazer, né? Então, são as 4 dimensões aí que a gente não pode deixar.
né? Então, é a coisa da vertigem, é a coisa do imaginário, da criatividade, da descoberta. Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre todas essas dimensões para poder agregar valor aí na nossa prática pedagógica, sem dúvida alguma. E a Companhia do Lazer tem um curso de recreação, né, Gabriela? Que é muito bom. Sim! Que está aberta aí, disponível. E daqui mais uns 15 dias eu estou lançando um treinamento online maravilhoso também. Estou avisando aqui de primeira mão, que ninguém sabia, então vocês são avisadas aí. Ai, que chique, somos primeira mão, gente. E eu estou fazendo um sorteio, ó, desse livro aqui, que quando terminar, sim, gente. Gabriela vai botar um post, né, Gabriela? Aí, para vocês o QR Code. Isso, para vocês fazerem inscrição do sorteio desse livro, tá bom? Então vai aí, Gabriela, tem mais perguntas? E a Rose, tem um menino falando aqui, Carlinhos, mandou um beijo para a senhora. Obrigada, Carlinhos. Ele diz que é Carlinhos do céu. Cadê ele para ele? Carlinhos de Crato, Ceará, sabe lá. Ele disse que é um... Carlinhos o quê? Carlinhos é um fofo, trabalhou conosco muitos anos, é um profissional lindo. Eu fiquei muito triste quando ele foi embora para o Crato e muito feliz ao mesmo tempo, porque ele foi, né, por uma boa causa, foi trabalhar junto com a família. Mas ele é um profissional excelente e fez muita falta na nossa equipe. Ele é músico, ele canta e todas essas habilidades dele a gente aproveitava na fogueira e em outros momentos. Então é um profissional que eu sinto muitas saudades. Ok, eu já entendi. Beijo, Carlinhos, eu não lhe conheço, mas você é muito amado, né? E ele disse que a senhora é mil, tá? Eu dou a resposta a ele, Ela é mil, ela é sensacional, ela é maravilhosa, mas ok. Obrigada, Carlinhos. Beijo pra Carlinhos. Ela é um pouco ciumenta, viu, Carlinhos? Não liga, não. Um pouco não, né? Mas tudo bem. Vai, Gabi, vai. Tem mais pergunta aí, Gabi? Vai, bora. Peraí, calma, não é assim não. Eu tô calma. Ai, meu Deus. Os acampamentos já abordam a importância da separação de materiais recicláveis? Sim! Mas vai ter, Rose. Lá no nosso acampamento, a gente ainda não consegue fazer essa separação de uma forma estruturada, até porque o nosso município, onde a gente está inserido, que é Ipojuca, ele não tem essa coleta desse lixo de uma forma seletiva. E aí você vai pensar assim, poxa, mas você pode fazer. Sim, a gente pode fazer, mas a gente ainda não deu conta de fazer isso da maneira que tem que se fazer. O que a gente faz, algumas coisas a gente tem feito, tipo, todo o óleo da cozinha que é gerado, o óleo que não é mais utilizado, né, de fritura, etc e tal, a gente recolhe esse óleo, a gente não joga na natureza e ele é entregue para uma ONG lá que trabalha esse óleo, utiliza, recicla esse material. Todo o material plástico, né, de garrafas de refrigerante, de lata, tudo isso a gente dá uma higienizada e guarda, porque a gente usa muito isso, não só na decoração do ambiente, mas nas nossas oficinas, no nosso trabalho. A gente tem, nesse último ano, a gente tirou o copo descartável, e adotou um copo, cada criança adota um copo e utiliza esse copo ao longo. Nas últimas temporadas nós deixamos, com essa atitude, nós deixamos de deixar, né? Deixamos de deixar, é meio esquisito, né? Mas nós tiramos, acho que seria a expressão melhor, nós tiramos... Naquela semana da natureza, 8.000 copos, que é o que a gente gera de lixo ao longo de uma temporada, com mais ou menos 100 pessoas bebendo água durante 5 dias, uma média de 10 copos por dia, enfim, né? Então, isso foi muito legal porque isso foi compartilhado e esses números, esses dados foram dados para as crianças e elas abraçaram isso de uma forma muito bacana. Cada uma customizou o seu copo, foi bem bacana. Copo foi. Né? Claro, é óbvio que se a criança perde o copo, que muitas delas perdiam o copo, ela não ia ficar sem beber água. Sempre tinha um copo descartável para que ela pudesse se hidratar, porque mais importante do que cuidar do meio ambiente, né, do lixo, é cuidar do meio ambiente da gente, das pessoas. Então, existe um movimento muito forte, né? Não usamos canudo já tem algum tempo,
tempo, já tem bastante tempo que a gente não utiliza mais canudo, nem de papel, não utiliza mesmo canudo. Então, são pequenas ações que a gente tem feito, mas existe sim um projeto e existe sim espaço para que a gente realmente recicle todo o nosso lixo. Todo o resto do alimento, todo o resíduo alimentar que sobra, a gente utiliza, a gente reaproveita, não numa compostagem, o que a gente reaproveita é para dar para os animais, que a gente tem muitos animais lá, então a gente utiliza todo esse resíduo alimentar, o que sobra, né? Porque as crianças comem tudo, né? Que a comida é muito boa, mas a gente utiliza dessa forma. Então, é nessa pegada assim que a gente tem feito a nossa parcela de contribuição aí ambiental. Mas a gente pode fazer mais, sem dúvida alguma. Quem fez essa pergunta foi Paulo. Ele trabalha na área ambiental de Santa Cruz, eu acho, se não me engano. E tem outra pessoa aqui falando, como é? Lazer Recreações. Tia Rose, inspiração sempre. Também já sei disso, mas obrigada, Lazer Recreações. Obrigada pela participação. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada aí, turminha. Obrigada aí pelo carinho. Olha, a minha amiga... Você tá menos nervosa ou você ainda tá muito nervosa ainda? Olha, eu já passei, menina, eu passei o dia todo suando. Não tem noção, minhas mãos ficaram suando, meu Deus do céu, e agora? Porque eu não sabia o que eu ia falar, e também porque eu tô na frente, na sua frente, né? Não é de frente com o Gabi, é de frente de Rose, com Rose, né? Entendi. Rose tem um peso muito grande deixa eu te perguntar para você, falta quanto tempo para essa live? Calma. Você tá controlando? Olha, vem cá, como é que eu faço para controlar? Que horas aqui não tem dizendo... Que horas você Eu comecei de 7 e 1, na verdade. Que horas são? Meu Deus do céu, são 7h59. Então vai acabar, vai cortar. Então faça suas considerações finais para eu fazer minhas considerações finais, porque o Instagram vai derrubar a gente. Vai. Tá bom, vai. Me espera aí, tá, gente? Eu volto. Beijo. Ei, tu vai pra onde, mulher? Não vai, não. Bom, pessoal... Peraí, Vai, tchau. Bom, pessoal...